Já está ligado? Amém. Jesus, porém. Mateus 14, 16. Mateus 14, 16. Agora que estamos em direto hoje, eu quero vos informar que na sexta-feira passada não conseguimos entrar em direto. O vídeo foi gravado na mesma, nós fizemos a reunião na mesma, claro, mas colocámos posteriormente para o ar. Hoje já está a entrar em direto, graças a Deus, mesmo só graças a Deus. E eu quero-vos dizer que às vezes nós precisamos, às vezes não, eu acho que sempre precisamos de Deus. Uma das coisas impressionantes que Ele faz é mudar a maneira como nós vemos as coisas. Eu vou-vos abrir aqui, não é preciso abrir, mas em Apocalipse 3,18, mas não é preciso abrir. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo para que enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. É impressionante o que é que Deus nos tenta dizer aqui. Às vezes há as coisas que nós não vemos. Eu lembro-me de uma vez estar numa reunião, e nessa reunião entrou um pastor que eu tinha ouvido coisas sobre ele, e então eu retive, eu fiquei. Não comecei, antes de ele começar a falar, pus logo em dúvida tudo o que ele ia falar. E Deus disse-me: o que é que estás a fazer? E eu, ele disse: ele é meu servo. E eu então tomei atenção a tudo o que ele falou, e foi uma grande bênção para a minha vida. Muitas das vezes nós questionamos as coisas que nos são ditas, mas não ouvimos as coisas com uma mente aberta. E isso torna-se difícil. Quando aqui diz: unge os teus olhos com colírio para que vejas, é realmente limpar todos os conceitos errados, e tudo o que está errado nós estamos a ver. Não é a nossa maneira de pensar que está certa, é a maneira de Deus é que está certa. E agora sim, eu vou-vos falar o que é que Jesus disse. Jesus, porém, lhes disse: é mister que não é mister que vão, dá-lhes vós de comer. O que é que tinha acontecido? Jesus, uma grande multidão o seguiu, e essa grande multidão que estava a segui-lo ficou com ele a ouvi-lo até tarde, e agora já estavam com fome e já era tarde. E os discípulos disseram: eles não têm o que comer. Então, e Jesus disse: então dá-lhes de comer vocês. E ele disse. E então responderam 17. Então nos disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. É a única coisa que temos, é tanta gente. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, era muita gente. Só temos 5 pães e 2 peixes. O nosso dizem: é pouco. Senhor, só tenho isto, é pouco. Mas o que interessa é o que é dado de coração. O que é dado realmente, com vontade, com amor. Você está a dar para Deus, não está a dar para igrejas, não está a dar para homens, não está a dar para Deus. E acredita em mim que Ele nota isso. Ainda há pouco tempo Deus me fez lembrar coisas que eu já tinha completamente esquecido. Me fez lembrar as ofertas que eu dei e o que eu fiz. E virou-se para mim: eu não me esqueci do que é que tu fizeste. É impressionante, não é? Ele é Deus e sabe o que é que nós estamos a fazer. Jesus disse: trazei-nos aqui. E tendo de mandar que a multidão se sentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos para o céu, os abençoou, e partindo os pães, e deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Agora imagine, Jesus agarrar num peixe, corta o peixe ao meio, e quando faz assim, o peixe que tinha a cabeça nasce uma cauda,
e o que tinha a cauda nasce uma cabeça. E depois mete o peixe e corta o outro. E foi fazendo assim até se encher e dar às pessoas. Você não acredita que Deus pode fazer isso na sua vida? Aumentar aquilo que você está a fazer para Ele? Aquilo que Ele está a trazer para Ele? Eu vou-lhe contar uma das... É impressionante. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Normalmente, quando nós compramos, tentamos sempre comprar e tentando encontrar o melhor preço das coisas. Tentamos encontrar o melhor preço em comida, tentamos encontrar o melhor preço de qualquer equipamento que vamos comprar. Sempre que eu preciso de comprar um equipamento para Deus, o equipamento para a obra de Deus, eu nunca consegui comprar com desconto. Nunca consegui comprar com desconto. Nunca consegui comprar tentando fazer de assim mais barato. Não. Foi sempre o mais caro. E é sempre peças mais caras. E eu fiquei a pensar, coisa esquisita, mas porquê é que eu não consigo comprar com o melhor preço? É Deus a tentar me ensinar a mim para não olhar para o dinheiro, olhar para Ele. Porque é Ele que faz-nos trazer aquilo que nós precisamos para que o ministério cresça, para que as nossas vidas pessoais cresçam. E não vamos olhar para o que está a acontecer. Eu lembro-me de uma vez Deus me dizer, perante uma circunstância, e Deus disse-me só, é só dinheiro. É só dinheiro. Será que eu, algumas vezes, não passei por problemas, por situações financeiras em que não estavam boas? Passei. Mas eu tive que aprender a depender completamente de Deus e não depender do que estava a acontecer. E comeram todos e se saciaram e levantaram dos pedaços que sobejavam 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Acredite em mim, que Deus quando faz, não faz pelo menos. E à medida que nós confiamos nele, à medida que se torna tudo mais fácil, à medida que conseguimos ser abençoados e até abençoar os outros. Não vamos olhar para o que nos está a acontecer naquele momento, e agora, como é que vai ser, e agora, e aparecem as contas para pagar, e aparece isto, e agora. E agora temos Deus. Glória a Deus por isso. E agora temos Deus. O que é que Ele vai fazer? O que Ele sabe fazer. Do nada, fazer algo bom. 5 peixes e 2 pães. Ou de 5 pães e 2 peixes, peço desculpa. Deus abençoou a multidão. E hoje vamos semear em nome de Jesus. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Fizeste obrigado por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus.
Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Obrigado, Pai. Podemos semear no Teu reino e confiar em Ti. Sabemos que de nada temos falta, sabemos que de nada vamos ter falta. Tu és o Senhor. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, se faz favor. Vamos abrir em Jeremias 18:4. Jeremias 18:4. Eu às vezes fico a pensar a história de José. Nós vamos abrir em Jeremias 18:4. Mas eu fico a pensar na história de José. José foi aquele que Deus revelou sonhos. E sonhos enormes em que a própria família dele se iria ajoelhar perante ele. E perante tudo isso, eu creio que José se achava grande, se achava importante. Mas quando ele se achava importante, Deus agarrou nele. Ele foi vendido pelos irmãos como escravo. E depois de ser vendido como escravo, foi trabalhar como escravo para a casa de um homem que era capitão da guarda do faraó. Lá ele aprendeu a ser escravo, a trabalhar para os outros de borla. E lá ele foi humilhado. Mas depois chegou a um patamar em que é ele que governava toda a casa. A mulher do capitão da guarda viu que ele era um homem interessante, tentou-se meter com ele não quis, fugiu e ela o acusou de tentativa de violação. E ele foi preso, injustamente preso. Isto faz-me lembrar tanta coisa na nossa vida. Deus mostrou-me, Senhor, Pai, tu mostraste-me coisas, tu mostraste-me, e agora, de repente, tudo mudou. Eu não tenho nada. E depois, quando começou a ter alguma coisa, voltou outra vez ao nada. Foi preso e dentro da prisão, quem estava à frente da prisão vinha, viu que ele tinha qualidades e meteu à frente da prisão a governar tudo. Mas ele estava preso. Injustamente vendido pelos seus irmãos, injustamente preso. O que é que Deus estava a tentar fazer neste homem? É impressionante que se você ao ler a Bíblia da parte de José, você nunca vai ver ele queixar-se. Só uma vez, única vez, diz, olha, quando te salvares, que ele adivinhou sonhos, quando te salvares, lembra-te de mim. Foi o que ele disse. E se esqueceu dele por mais 2 anos. Isto passou-se 13 anos. Até que uma dada altura, ele foi chamado para adivinhar o sonho do faraó. Adivinhou, disse o que é que tinha que fazer. E ele foi elevado a primeiro-ministro do nada. Absolutamente do nada. É o título da mensagem de hoje. Nada. É exatamente o sítio onde Deus gosta de operar. Quando nós já estamos no nada. Quando já não há hipótese alguma. Cada vez
que nós tentamos resolver o caso pelas nossas próprias condições, tentando dar a volta à circunstância, Deus não vai fazer nada para nós. Quando nós paramos, ficamos quietos, confiamos, então eu começo a operar. Eu sei porque aconteceu várias vezes isso na minha vida, por isso eu aprendi bem depressa. Quando eu entrego algumas coisas a Deus, eu paro, eu fico quieto. Mesmo que eu veja ou saiba que as coisas que estão a acontecer ou podem vir a acontecer são terríveis. Eu olho para Deus. Veja o que está aqui escrito, Jeremias 18:4. Jeremias, Deus chamou-o para ir à casa do oleiro e ver como é que ele fazia o vaso, como é que fazia os vasos de barro. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que lhe pareceu bem aos seus olhos. É normal. Então, se partiu, vamos agarrar, a machucar tudo outra vez, não é? Porque ele está a trabalhar com coisas, mas aquilo não está bem feito. Vamos fazer dele outro vaso. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei fazer de vós como fez o oleiro à casa de Israel. Diz o Senhor: eis como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Será que nós não podemos ser moldados por Deus? Será que as circunstâncias não nos fazem moldar a nós? Eu aprendi muito com as circunstâncias que Deus permitiu chegar até à minha vida. Às vezes aquelas nada boas, quando nos estavam a tirar o que era meu e Deus me disse para largar tudo e ficar a trabalhar para essa pessoa de borla. Eu disse: Senhor, não sou eu que estou a tirar nada. Não sou eu que estou a fazer mal. É Ele. E tu queres que eu faça isso? Isto foi o que eu pensei. Mas não foi o que eu disse. Eu fiquei calado. Foi o que eu pensei. Mas fiz o que Deus me ordenava. Porque eu estou cá por obedecer. Não estou cá para pôr em causa as coisas. Eu não estou para pôr em causa o que acontece e chega até à minha vida. Porque eu sei que Deus é por mim. Nada pode ser contra mim. E sei que as circunstâncias que vêm até a mim só estão a vir para serem ultrapassadas. Não estão para me parar, não estão para me derrotar. Deus gosta que nós nos tornemos em nada, para que Ele nos possa usar. Para que nós consigamos perceber que aquilo que nós sabemos, os conhecimentos que temos, não é nada. Não tem poder algum. E quando nós percebemos isso, ouça, uma dada mulher andou 12 anos em médicos. 12 anos em médicos. Tinha um fluxo de sangue, 12 anos, gastou o dinheiro todo que tinha, 12 anos. Eu volto a dizer, 12 anos. Gastou tudo o que tinha, gastou. E nada resolveu. No entanto, ouviu falar de Jesus que andava a curar pessoas. Então ela dizia: se eu estou somente a tocar, então o que é que ela fez? Ela rejeitou tudo para trás. Todo o conhecimento dos médicos, tudo o que os outros sabiam, tudo o que ela sabia, ela rejeitou. Se tornou em nada. E tocou em Jesus a loucura completa. Como é que alguém tocar noutra pessoa pode ser curado? Mas ela foi curada. Os nossos conhecimentos, aquilo que nós sabemos, é entrave para a fé com Deus. E você pensa que não, vai ser através daquilo que eu sei, daquilo que eu sei fazer, daquilo que eu acho
que Deus vai operar. Eu também pensava assim. Até que bati com o nariz na porta e percebi que não vai ser assim. Quando você fica completamente desarmado, quando você fica, como se costuma dizer, entre a espada e a parede, onde não há hipótese, aí Deus começa a operar. Normalmente as pessoas pensam que não, vai ser, Deus vai fazer e eu vou passar ileso e não, pronto, e nada me vai tocar. Não, você não está no planeta certo. Você não está no planeta Terra. Você enganou-se no planeta. Isso é no planeta que você imaginou, que você pensa, que você acha que vai ser assim. No planeta Terra, as coisas complicam-se mesmo a sério. Se você ler a Bíblia, você vai ver casos impressionantes. Vários reis se voltaram contra Israel para destruir Israel. O rei teve a sabedoria de fazer o quê? De agarrar, se humilhar perante Deus e buscar a Deus e honrá-lo. E Deus disse, porque eles se humilharam, porque eles viram que não tinham hipótese de sobrevivência, porque eles estavam a confiar só em Deus e pediram a Deus, Deus disse, no meio deles levantou um homem que nem sequer era sacerdote, levantou um homem e esse homem começou a profetizar e a falar e diz, nesta guerra vocês não vão ter que lutar, sou eu que vou fazer as coisas. E então, na altura de lutar, o que é que o rei mandou fazer? Mandou que os cantores fossem à frente louvando a Deus. Nunca numa guerra se faz isto. Numa guerra vai as pessoas armadas à frente. Não, ele fez o contrário. Ele meteu aqueles que louvavam, aqueles que adoravam a Deus, foram à frente e o exército ia atrás. E quando chegaram lá, eles já se tinham mortos todos uns aos outros. Eles só foram buscar o despojo, só foram buscar as coisas que deixaram, as espadas, os escudos, o ouro, a comida que traziam, tudo. Você entende? Qual é o dia que você vai confiar em Deus? Verdadeiramente em Deus. E deixar de pensar, se eu disser isto, se eu falar isto, se eu fizer isto, vai resolver. Você vai ter que aprender às suas custas. Isto não. Às vezes vejo os meus filhos e eu falo com eles. E digo-lhes o que é que eu acho que devem fazer. Mas se não fizerem, vão aprender às suas custas. Quando lhes falo com eles, não é para repreendê-los, não é para ajudá-los, para eles perceberem. Mas se não fizerem, vão aprender às custas deles. Lembro-me de estar numa reunião em Beja e eu fui lá para falar de cura divina. E nessa reunião eu estava a falar e quando começa a reunião diz assim, você confiar em Deus, prepare-se para a maior viagem de todas. Uma viagem impressionante. É exatamente aquilo que eu lhe digo. Tem sido impressionante. Realmente, coisas se têm levantado. Mas Deus não tem livrado. Eu creio que vai livrar a si. Porquê? Porque Ele é Deus. E Ele do nada faz tudo. O planeta Terra era vazio, sem nada. Está lá escrito em Gênesis 1:1. E Ele agarrou, fez aquilo que nós vemos. Glória a Deus. Ele é bom no que faz. Então, se Ele é bom no que faz, por que vamos confiar naquilo que nós sabemos, do que nós achamos, do que pensamos que é o melhor? Acho que está na altura de largar as coisas para a mão de Deus. O que é que você acha?
É impressionante, quando eu li esta passagem, a primeira coisa, quando eu ouvi o título Nada, a primeira coisa que eu me lembrei foi desta passagem. E vou voltar a ler o versículo 4, Jeremias 18:4. Como o vaso que ele fazia se quebrou. Mas quebrou-se aonde? Na mão do oleiro. Nós estamos nas mãos de Deus. Nós estamos nas mãos de Deus. Mas às vezes as coisas de mal acontecem. Se estamos nas mãos de Deus, quebrou-se nas mãos de Deus. E agora? E agora, o oleiro que é Deus vai moldar tudo outra vez para que nós possamos ser abençoados. Mas para isso, há algumas coisas na nossa vida que têm que mudar. Há maneiras de falar que têm que mudar. Há maneiras de pensar que têm que mudar, em que temos que largar o controle de tudo, completamente de tudo, e deixar Deus fazer o que vai fazer. Vamos ser um novo vaso, com ideias diferentes, maneira de falar diferente, em que confiamos plenamente em Deus. À medida que eu buscava versículos, eu não sabia disto, eu nem sabia. Não, nós, olha lá para mim, se faz favor, para me ajudarem, porque eu não tenho conhecimento completamente suficiente, mas há coisas, há comida que se faz em barro, não há? Faz comida em barro, em recipientes de barro, ou não? Faz? Não faz? Fazia-se mais. Pronto. Se você ler a Bíblia, Deus diz: qualquer comida for feita num vaso de barro, quando acabar de fazer essa comida, o vaso tem de ser quebrado. Mas se for feito em algo de latão, deve ser lavado. Se for feito em algo de madeira, deve ser lavado. Mas se for feito em barro, tem que ser quebrado. Várias vezes na Bíblia aparece isto. Eu desconhecia por completo. Eu sabia que havia coisas, e há coisas que são feitas em barro e coisas, mas Deus diz ao povo que aquilo que for feito no barro, a comida que for feita no barro, o vaso a seguir tem de ser quebrado. Quer dizer, nunca mais pode ser utilizado. Nós entregamos a nossa vida a Jesus. A partir de um determinado momento, a partir desse momento, a nossa vida mudou. Você pode até nem ter sentido nada. Pode não ter sentido uma grande transformação. Mas o seu caráter começou a ser moldado em Cristo. Mas cada vez você faz resistência à mudança, mais você quebra o vaso que você é. Então chega a alturas que a sua resistência é tanta que Deus tem que deixar você chegar a um ponto tal que parta para que Ele possa moldar de novo aquilo que você é em Cristo. Ninguém gosta de ir a nada. Ninguém se gosta de tornar em nada. Toda a gente gosta, não, mas eu sou, eu tenho este título, eu tenho estas coisas, eu tenho esta capacidade, eu sou. Deus agarra nisso tudo, mete dentro de um saco, e agarra no saco e mete no lixo. E diz: tu não és nada. E principalmente se não tiveres a mim, diz o Senhor, nada és mesmo. Quando nós entendemos isto, então tudo se torna diferente.
Em dezembro de 2019, Deus disse antes de acontecer, e eu comecei a preparar tudo para que isso acontecesse. Deus disse-me para eu sair do guarda noturno. Tinha uma profissão, não me estava a dar financeiramente o melhor, mas estava a dar para sustentar a minha vida. Os recibos que eu tinha mandado fazer, que Deus, há anos atrás, eu tinha mandado fazer 5.000 e um colega meu mandou fazer 10.000 e eu pensei fazer os 10.000 e Deus não me deixou, só me deixou fazer 5.000. Porque ele sabia o que é que ia acontecer mais à frente. Os recibos estavam a acabar e eu pensei, bem, eu tenho que ir fazer recibos, senhor. E ele disse, não vais fazer recibos. E eu, quando ele disse, não vou fazer recibos, eu disse, então vou sair do guarda noturno. E saí do guarda noturno. Desde lá até o dia de hoje, estamos em dezembro de 2019, e hoje estamos a 16 de 10 de outubro de 2022. Deus me tem sustentado. E Ele me tem ensinado muita coisa. Me tem ensinado a confiar nele. Mesmo que apareçam contas, mesmo que apareça isto, apareça aquilo, eu tenho que confiar nele. Eu pensei, eu vou-lhe ser muito sincero, eu pensei que iria sair do guarda noturno e que Deus me abençoaria de tal forma que me iria colocar logo num sítio a poder receber dinheiro, a poder fazer isto. Isto era o que eu pensava. Mas já passaram 3 anos e isso não aconteceu. Eu estou perto de chegar aos 3 anos e isso não aconteceu. Então quer dizer que eu tenho que depender completamente de Deus para tudo. Confiar em Nele para tudo. Eu vou-lhe contar algumas coisas que eu não sabia, que eu vim saber este ano. Eu tinha pessoas que pagavam por mim como guarda noturno. Pagaram durante mais um ano e ao final desse ano, as pessoas que mais pagavam por mim, aquelas que mais me davam dinheiro, desistiram. Eu se estivesse em guarda noturno, eu não ia aguentar. Eu não ia ter dinheiro suficiente para conseguir continuar a trabalhar. As pessoas que mais pagavam desistiram. Deus sabia disso. Sabia do que é que ia acontecer. Por isso me tirou de lá. Mas tirando de lá, eu fiquei sem nada. E Deus me tem ensinado a andar no nada. Como é que vai ser? Como é que vai chegar? Como é que vai? Deus proverá. E tem provido. E tem suprido. Pode estar a acontecer alguma coisa na sua vida que não é bom. Mas você tem Deus na sua vida. Então por que vacilar? Por que pensar vai ser agora? Eu vou lhe dizer o que Deus me disse uma vez para mim. É só dinheiro. É só dinheiro. Não é mais nada, é só dinheiro. Vamos abrir em Salmo 27, 3. Salmos 27,
Davi foi muito honrado por Deus. No entanto, fez as asneiras atrás das. E Davi é um homem muito parecido a nós, que fazemos asneiras. Infelizmente, fazemos asneiras. Talvez não tenhamos feito algumas das asneiras que eles fizeram, que algumas foram complicadas, não é? Mas para Deus, uma asneira pequena, uma asneira grande, para Deus tem o mesmo peso. Deus, Davi, fez asneiras. No entanto, porque Davi honrava a Deus muito, porque Davi buscava a Deus muito, porque não fazia coisa alguma sem consultar a Deus primeiro, e cada vez que não fez, fazia asneira, portanto aprendeu a não fazer, a buscar a Deus primeiro. Você, se agarrar em Salmos, vê o coração derramar de Davi perante Deus. E veja o que é que diz aqui em Salmo 27, 3. Ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. É impressionante, não é? Este homem estava habituado a lutar, estava habituado em guerra. Os guerreiros deles se tornaram não guerreiros, mas super guerreiros, porque confiavam em Davi e confiavam no Deus de Davi. Confiavam em Deus. Um dos homens deles, segundo a descrição bíblica, num dia matou 600 homens. Quando acabou, tentou largar a espada e não conseguia porque estava colada à mão. Eles se tornaram máquinas de guerra porque confiavam em Deus. Deus lhe deu algo sobrenatural a cada um deles, inclusive a Davi. Mas eu torno a dizer, Davi fez asneira. Veja, já que estamos em Salmos, veja o que é que Davi disse. Salmos, vamos a Salmo 51. Eu vou-vos ler algum, até não sei até quanto, mas vou ler um bocado de Salmos. Salmo 51, desculpem. Salmo 51, 1. Eu quero-vos ler o derramar do coração de Davi perante Deus. Ao princípio de eu estar na igreja, eu li muitas vezes este salmo. Li muitas vezes. Para mim, li muitas vezes este salmo. Eu estava a tentar encontrar, e não quer dizer que dentro de mim, às vezes, eu não oro o que está aqui. Davi fala perante Deus e diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mau. Para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que a iniquidade foi formada e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que me amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o hisope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Davi, faz-me ouvir. Eu tenho aqui a dizer Davi, mas deve ser faz-me ouvir. Não é? Quem tem Bíblia em papel, não é? Faz-me ouvir. No versículo 8, o que é que diz? Não, o versículo 8.
Faz-me ouvir júbilo. Aqui nesta Bíblia que está em digital diz Davi, mas não, é faz-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconda a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria-me, ó Deus, um coração reto, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito, ó Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque porque não te comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, em coração quebrantado e contrido. Não despedaçarás. Abençoa a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos no teu altar. Você viu que tipo de homem era Davi? Em que ele se humilhava, em que ele reconhecia o seu pecado e se humilhava. Ouça, eu não sei quantas gerações foram mais à frente, mas sei que Deus disse que o reino não sairia das mãos de Davi na sua descendência. Realmente, depois de Salomão, por causa dos erros de Salomão, o reino foi dividido, mas continuou a descendência de Davi no reino. E talvez, eu não sei, se 8, se 10 gerações mais à frente, Deus falava com os reis e dizia, assim como Davi, teu pai. E já não era pai, era trisavô, quatrisavô. Mas Deus honrou Davi, inclusive Jesus vem da geração de Davi. Até que ponto Deus honrou Davi por causa do caráter dele? Davi se humilhou constantemente perante Deus. E Deus o exaltou por causa disso. E quando nas nossas vidas, quando as coisas acontecem, quando as coisas vêm, porque Davi foi perseguido durante perto de 13 anos. Aquele que o perseguia não tinha razão por estar a perseguir, só estava a perseguir por inveja. Por isso o perseguia, por isso o tentou matar várias vezes. E Davi nunca levantou a sua espada contra o rei. No entanto, esse rei o perseguiu. E ele nada fez. E alguém matou o rei. E o fizeram rei em seu lugar. Quem é que fez isto? Deus. Mas Davi sempre se humilhou. A minha pergunta é, você e eu estamos a humilhar perante Deus? Alguns pensam, não, mas eu tenho esta posição, eu tenho aquela posição, eu sou, que, mas você está-se a humilhar perante Deus. Para que você mais tarde seja recordado por Deus e honrado por Deus. Para que agora seja abençoado por Deus, você está-se a humilhar. Ou está-se a queixar das injustiças que estão a acontecer, ou está-se a queixar de tudo o que está a acontecer na sua vida. Você não sabe que tem Deus na sua vida. E o que está a vir é apenas uma coisa para você mais tarde glorificar a Deus e dizer, grande é o Senhor que está na minha vida, que me fez ultrapassar por todas as circunstâncias. Ouça,
Davi ficou vivo e morreu em boa velhice, porque Deus o guardava, não porque ele teve condições para o fazer. E consigo vai acontecer o mesmo, porque Deus o guarda. Consigo e comigo e com todos. Se estamos vivos e permanecemos vivos é por causa de Deus. Você sabe que Deus conhece-nos a nós desde o ventre de nossa mãe. Ele escreveu em Jeremias, desde o ventre da tua mãe eu te conheço. E eu te escolhi. Você sabe que Deus o guarda desde o dia que você nasceu. Então por que não confiar neste Deus? Por que não confiar num Deus que criou os céus e a terra, que é capaz de fazer tudo a nosso favor, que deu o seu Filho por nós? Ele morreu, Jesus morreu por nós, para que nós pudéssemos viver para a justiça. Será que não é nós que temos que mudar e não Deus? Será que fazendo isso, Deus não vai olhar para nós de uma maneira diferente e nos poder abençoar? Há uma passagem bíblica, vamos abrir em Jó 22, 29. Jó 22, 29. Esta passagem, Jó 22, 29. Glória a Deus que há cães e glória a Deus que já estão calados. Jó 22, 29. Eu quando li, foi no princípio de eu estar na igreja, eu estava-me a tentar encontrar e perceber quem era Deus na minha vida e quem era e o que é que eu, quem eu era, o que é que eu tinha feito. Muitas das vezes eu lembro-me de chegar a dizer muitas vezes isto, que mal fiz eu a Deus por causa das coisas que me estavam a acontecer. E Deus me começou a mostrar o mal que eu tinha feito. As vezes que eu tinha dobrado o meu joelho a estátuas. As vezes que eu tinha pedido coisas às estátuas, acreditando que estava a pedir ao próprio Deus. As vezes que eu fiz coisas, as vezes que eu menti, as vezes que eu errei. Tanta coisa. Foi de tal forma que eu agarrei e tive que escrever as coisas que, à medida que eu orava, Deus me fazia lembrar as coisas que eu tinha feito de errado. Eu escrevi linhas, linhas e linhas e linhas. Depois de fazer isto, eu me sentei e comecei a pedir perdão, lia cada linha e pedia perdão a Deus. Perdão pelo que eu fiz. Perdão pelo que eu fiz. O que é mais impressionante é que depois de eu ter feito isto, eu me esqueci das coisas que eu fiz. Deus me perdoou. Mas agora veja o que está aqui escrito em Jó 22, 29. Quando te abaterem, então tu dirás. Você vai ter que falar. O quê? Queixar-se? Não. Haja exaltação. E Deus salvará o humilde. E agora veja. E livrará ao que não é inocente. Sim, ele será libertado pela pureza das tuas mãos. Sabe que uma pessoa que não é inocente quer dizer que uma pessoa que errou.
Uma pessoa que errou. E quando li isto, eu disse, Senhor, há esperança para mim, afinal. Eu errei, eu sei que errei. Mas tu me vais abençoar. Foi na altura que eu tinha aceitado Jesus e a minha vida estava difícil. Estava a passar uma fase muito difícil da minha vida. E quando olhei e li isto, eu disse, há esperança para mim. Há esperança. Eu fiz coisas erradas. Mas eu te peço perdão por elas. Tu me libertas delas. Mas quando te abaterem, tu vais dizer, Deus é comigo. Haja exaltação. Se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. Mesmo que o mar se levante contra mim, mesmo que tudo se levante contra mim, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Haja exaltação e Deus salvará. Nesta terra, nós temos a mania, quando nos causam problemas, nós retaliarmos, nós falarmos, barafustarmos contra as pessoas, contra as coisas, contra as circunstâncias. Mas não é isso que Deus quer que nós façamos. Deus quer que nós digamos aquilo que queremos. Haja exaltação. Haja exaltação. Quando tentarem te abater, quando tentarem te humilhar, quando tentarem fazer perder alguma coisa, você diz, já sou vitorioso em nome. Algumas vezes me tentaram fazer. E aqueles que tentaram fazer isso, todas as vezes perderam. Porque Deus é comigo. Ninguém pode ser contra mim. E assim vai acontecer consigo se você confiar nele. Não confiar nos seus conhecimentos, nas suas possibilidades, naquilo que está a acontecer. Não, eu tenho hipótese. Você só tem hipótese porque tem Deus. Você só tem hipótese porque tem Deus na sua vida. E esse o livra, esse o abençoa, esse o liberta. Ele e só Ele. Mais ninguém. Não vai ser a pessoa A, B, C. Deus até pode estar a utilizar algumas pessoas. Irá utilizar algumas circunstâncias de uma forma ou de outra, mas você tem que confiar plenamente nele e só nele. É que as coisas possam acontecer. Eu não sei se você já teve alguma vez um pássaro na mão, mas acredita em mim. Se você agarrar e tiver o pássaro na mão agarrado e abrir a mão, garantidamente que ele vai voar e vai sair dali. Mas se você não fizer isto na sua vida, não largar as coisas, Deus não pode fazer com que o passo volte outra vez. E que a bênção venha para a sua vida. Mas você tem que abrir mão das circunstâncias, daquilo que está a acontecer. E confiar plenamente e unicamente em Deus. E quando tentarem abater a si, você vai dizer, não, haja exaltação. Deus é por mim, ninguém vai ser contra mim. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 ao meu lado direito, eu não serei atingido. Em todas as coisas eu sou mais que vencedor por aquele que me amou. Mas você abriu mão de todas as coisas, unicamente para confiar em Deus. Está na altura de haver mudança na sua vida. Está na altura das coisas mudarem.
Mas você vai ter de ser reduzido a nada para que isso possa acontecer. Você tem que se considerar como nada para que Deus possa operar. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Amém. Digam assim comigo, Pai. Sim, quando eu tomo a Santa Ceia, me lembro de tudo o que eu fiz. E hoje me lembro de tudo o que eu fiz. E eu te peço perdão pelas coisas que eu fiz que não te agradaram, Senhor. Eu tenho que fazer o que tu queres, não o que eu quero. Não o que eu acho. Tem de ser o que tu queres. Pai, que em tudo o que eu faça te agrada a ti. Exalto o teu nome, engrandeço o teu nome. Eu sei que eu vou ter que lutar no mundo espiritual, orando pelas coisas que estão a acontecer e voltarem-se contra mim. Sei que já tenho a vitória. Ela já está na minha mão, para a tua glória e para a tua honra. Mas eu sei, Senhor, tenho de deixar coisas acontecer. Tenho que confiar em ti plenamente. Nunca me deixar abater. Nunca me deixar abater. Dizendo, haja exaltação na minha vida. Deus é por mim e ninguém pode ser contra mim. Pai, confio em ti. E eu sei que a tua palavra é a verdade e que em todas as coisas, seja o que forem, eu sou mais que vencedor. Por aquele que me ama, Jesus, por mim. Obrigado, Pai, que eu tenho a certeza da vitória na minha vida. Eu tenho a certeza que tudo vai correr bem. Eu estou contigo. No nome do nome. Eu me rendo a ti. Muitas bênçãos. Uma boa semana. Deixe Deus fazer. Deixe Deus operar. E veja a sua. Quero só terminar lembrando uma coisa que aconteceu comigo, porque agora estava a orar e Deus me lembrou. Eu estava habituado a trabalhar e muitas das vezes tinha que usar força física para poder levar as coisas ao porto, quando tinha que deter alguém para levar para a esquadra, quando tinha que fazer alguma coisa, tinha que usar força física. E às vezes utilizávamos o cacetete como uma das formas de intimidar as outras pessoas. E quando vi dois homens lutar, eu fiz isso, agarrei no cacetete e Deus disse-me, não é preciso. Portanto, assim que a partir desse dia, nunca mais usei cacetete. Mas eu levei na mesma. Quando estava a 2 metros dessas pessoas que estavam a lutar, eles pararam. Eu nunca vi nada assim na minha. Quem fez, fui eu. Foi Deus. Os fez parar. É impressionante. Eu nunca vi nada assim. É Deus que vai operar na sua vida. Não é você. Não é na sua força. Não é nas suas capacidades. Não é na sua invenção, naquilo que você acha.
Deu. Portanto, dê espaço para Deus. Dê o espaço para Ele fazer o que tem. Confie nele. Ele tudo fará. Boa semana. Muitas bênçãos. Muitas bênçãos.